Olá pessoal, ótimo dia. Continuação da trigonometria. Seno cosseno de um ângulo x do terceiro quadrante. O que é um ângulo x do terceiro quadrante? Ou melhor, qual é a medida dele? A medida de um ângulo x do terceiro quadrante é um ângulo que está entre 180 e 270 graus. Olha lá, 180 menor que x, menor que 270. Então, um ângulo que tem medida entre 180 e 270 graus, ele está no terceiro quadrante. Lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Observa que o ângulo x do terceiro quadrante, o seno dele é esse segmento. E o cosseno dele é a medida desse segmento. Está lembrado que o raio aqui é 1? Então, observa que esse segmento, aqui é 0, aqui é menos 1. Esse raio mede menos 1 porque ele está, é o eixo y negativo, né? Abaixo de 0. Então, observa que esse seno ele é negativo e ele é menor que menos 1, certo? E esse cosseno, tá lembrado? Seno eixo y, cosseno eixo x. E o cosseno desse ângulo é a medida desse segmento, que é negativa também. Por quê? Porque está para a esquerda de 0, né? Certo? Então veja o exemplo. 210 graus. Por que 210 graus é um ângulo do terceiro quadrante? Ora, porque 210 graus é maior que 180 e menor que 270. O seno de 210 graus é menos meio. O cosseno de 210 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Por enquanto, o que me interessa é mostrar os sinais de seno e cosseno de um ângulo x do terceiro quadrante, viu? Observa que esse ângulo x ele foi marcado assim, ó, a partir desta linha, que é o 0, ó, esse ângulo todo aqui, ó. Percebeu? Então ele é 90 mais um pouco. 90 mais 90 é 180 mais alguma coisa, certo? Ele é um ângulo cuja medida está entre 180 e 270. O seno dele está aqui, é negativo. O cosseno dele no eixo x é negativo, certo? Importante isso aí. O valor dos ângulos, o valor do seno e cosseno, nós vamos estudar em outra oportunidade, tá? Em outra aula, né? Mais para frente. Quarto quadrante. Um ângulo x do quarto quadrante. Veja lá. A partir dessa linha, a partir do 0, ó, eu vou marcar esse arco todo, ó, até aqui. Observa que esse arco todo, ele corresponde a esse ângulo aqui, ó. Na mesma linha, ó, esse ângulo todo aqui, ó. Cadê os lados do ângulo? Um lado é esse aqui e o outro lado. Um lado é esse, tá vendo? Começou aqui. E o outro lado é esse. Então é esse ângulo todo. Esse ângulo é 90 mais 90 mais 90, 270, mais um pouco. Então observa que ele está entre 270 e 360 graus. Entre ângulo x entre 270 e 360 graus. Esse ângulo tem exatamente, ou melhor, ele está exatamente no quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Observa que esse ângulo x, ou esse arco x, ele tem seno negativo e cosseno positivo. Tá lembrado? Vamos lembrar. Mais 1 é o raio. Mais 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1, que está à esquerda de 0. Menos 1, que está abaixo de 0. É o eixo y e o eixo x do sistema cartesiano, né? Associado a uma circunferência de raio 1. Veja o exemplo aí embaixo. 330 graus. Por que 330 graus é um ângulo do terceiro quadrante? Ora, porque 330 graus é maior que 270 está aqui. Ele é maior que 270, mas ele é menor que 360. Está entre 270 e 360 graus.
330. O seno de 330 é negativo, menos meio, olha o seno aqui. E o cosseno de 330 é positivo, mais raiz de 3 sobre 2. Olha o cosseno dele aqui. Certo? Então estão aí o seno e o cosseno nos 4 quadrantes. Na próxima aula, nós vamos colocar esses sinais numa tabela e vamos ver então os sinais da tangente. Porque você está lembrado? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então veja lá, vou pegar a primeira folha que eu dei desse assunto. A primeira folhinha, veja lá. Arco do primeiro quadrante. Aqui, ó, a partir do zero, marquei até aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo do primeiro quadrante, está entre 0 e 90 graus. O seno é positivo e o cosseno é positivo, não é? A tangente é o seno dividido pelo cosseno, não é verdade? Então a tangente é mais dividido por mais. Então um ângulo do primeiro quadrante, um ângulo que está entre 0 e 90, a tangente dele tem sinal positivo também. Porque tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então se eu quero a tangente de 30, eu vou dividir mais meio por mais raiz de 3 sobre 2. Mais dividido por mais dá mais. Então, resumindo, um ângulo que está no primeiro quadrante, que está entre 0 e 90, a tangente dele é positiva. Veja agora o segundo quadrante. Um ângulo do segundo quadrante. O seno é positivo, cosseno é negativo. Dividindo positivo por negativo, tangente negativa. Então, um ângulo que está no segundo quadrante, ou seja, um ângulo maior que 90 e menor que 180, a tangente dele é negativa. Por quê? Por exemplo, eu quero achar a tangente de 150 graus. Eu vou dividir mais meio por menos raiz de 3 sobre 2. Tangente de 180 é o de 150, tem qual sinal? Mais dividido por menos, menos. Então, o ângulo do segundo quadrante, tangente é negativa. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo. Dividindo negativo por negativo, tangente é positiva. Então, um ângulo maior que 180, menor que 270, ou seja, um ângulo do terceiro quadrante, ele vai ter tangente positiva, igual no primeiro quadrante. Por quê? Vamos achar a tangente de 210 graus. Eu vou dividir seno de 210 por cosseno de 210. Então, negativo dividido por negativo, positivo. Resumindo, um ângulo do terceiro quadrante, maior que 180, menor que 270, tem tangente positiva. Quarto quadrante. Quarto quadrante, a tangente já tem sinal igual do segundo quadrante. Então, o arco do quarto quadrante, ou seja, um arco maior que 270, menor que 360 graus, ele está no quarto quadrante. O seno dele é negativo e o cosseno é positivo. Então, a tangente vai ser menos dividido por mais, vai dar menos. Olha o exemplo aí embaixo. Tangente de 330 graus. Eu vou dividir menos meio por mais raiz de 3 sobre 2. Seno dividido pelo cosseno. Menos dividido por mais dá menos. Então, um ângulo que está no quarto quadrante, que tem medida do quarto quadrante, a tangente dele é negativa, porque o seno é menos e o cosseno é mais. E tangente é o seno dividido pelo cosseno. Tá certo? Então, pessoal, na próxima aula, vamos continuar com a trigonometria. Tá certo? Encontrando agora os valores. Ao invés de encontrar só os sinais, vamos encontrar os valores de seno e cosseno de ângulos dos 4 quadrantes, fazendo a correspondência deles com ângulos conhecidos do primeiro quadrante. Tá certo? Então tá bom.
Então é isso aí, até a próxima aula e muito obrigado.